E então, gente, deu uma paradinha ali no vídeo, não é? Mas vamos continuar, tá certo? Falando sobre a reação verbal. Então, a pontuação máxima é 5, a pontuação mínima é 1, tá certo? Então, numa reação verbal, eu quero que ele verbalize comigo, converse comigo, tá certo? Então, a pontuação 5 é quando a paciente está orientada, consegue responder adequadamente o nome, local e data. Você pergunta o nome desse paciente, ele sabe dizer o nome dele completo, não é? Local onde ele se encontra, ele sabe dizer onde se encontra e a data. A data pode ser o dia de hoje ou pode ser, não é? A data mesmo, 20, 21, 22, então o dia, não é? Segunda, terça, quarta, então mês e ano. Você fica a seu critério, tá bem? Então, se a pessoa responder as 3 perguntas e as 3 respostas coincidirem com as suas perguntas, a paciente é considerada orientada. Então, você vai lá anotar a pontuação 5. Mas caso você fez essas perguntas e a paciente simplesmente conseguiu conversar com frases, mas não responde adequadamente suas perguntas. Por exemplo, você perguntou o nome. A pessoa disse a cadeira lá da sala. O nome da pessoa não é a cadeira lá da sala. É? Não é. Então, local, ela disse banheiro. O local que ela está não é no banheiro, é dentro de um hospital, numa UTI. E a data, ela ficou totalmente o quê? Ela falou 39. Gente, 39 não existe nem no calendário, para você ter uma ideia. Nosso calendário romano, tá certo? Então, ela é considerada confusa. Ela conseguiu se comunicar através de frases, mas não respondeu adequadamente às suas perguntas. Então, a pontuação é 4. Mas caso você fez essas perguntas e simplesmente ela começou a jogar palavras aleatórias. Você perguntou o nome, ela disse cadeira. Local, ela disse porta. Data, ela disse abajur. Então, simplesmente foram palavras soltas aleatórias. Você fez a pergunta, ela se comunicou. Não, simplesmente ela o quê? Falou palavras aleatórias. Então, a pontuação é 3. Tá certo? Mas caso você percebe que você pergunta e a paciente simplesmente dá gemidos, então a pontuação é 2. Simplesmente ela emite sons. Não consegue formalizar nenhuma palavra. E caso você faça as perguntas e ela não imita nenhum tipo de som, nenhum tipo de palavra, mesmo a gente vendo que fisicamente ela é capaz de falar, não é? Então a pontuação é 1, porque está ausente. Lembrando que esse fisicamente capaz de falar, não é? Ela tem boca, a família falou que ela falava muito antes de se sentir mal, ela cantava. Então, na sua cabeça você sabe, ela fisicamente é capaz de falar, mas não está conseguindo pronunciar nada devido a algum tipo de lesão na região responsável pela comunicação da fala e da compreensão. Tá bem? E não testável QNT. Por exemplo, se o seu paciente ele sofreu um AVE, não é? E perdeu totalmente a comunicação de fala. Lembrando que esse AVE foi antes. Há anos atrás ele ficou sequelado. Então, não é testável. Por quê? Ele não é capaz de realizar esse tipo de reação devido a um problema físico que ele está sequelado. Ou então, seu paciente ele é mudo. Tem como você avaliar a resposta verbal no paciente que, vamos supor, ele é mudo totalmente, não tem nem cordas vocais? Ele não consegue emitir nenhum tipo de som. Então, é não testável, tá bem? Porque ele possui uma limitação para isso. Mas você vê que ele não tem, e sabe que ele não tem nenhum tipo de limitação e não consegue emitir som, então é pontuação 1, ausente. E agora nós vamos realizar a avaliação motora, ou seja, de movimentos do corpo, tá bem? A pontuação máxima é 6, a pontuação mínima é 1. Então, na pontuação 6, o que é que vamos ter? Nós vamos dar uma ordem, não é? Pedir para a pessoa realizar 2 atividades motoras e ela vai me responder. Por exemplo, você pede para ela colocar a língua para fora e apertar sua mão direita. Se ela realizou essas 2 atividades, pontuação 6. Porém, você pediu para realizar isso, ela não conseguiu fazer esses movimentos. Então, a gente vai para a segunda parte, que é a localizadora, que é quando a gente faz um estímulo doloroso no paciente. Pode ser lá no pinçamento do trapézio, que é o músculo, né, que a gente tem próximo do início do pescoço, é aqui no ombro, quando aperta com força, a gente sabe que dói. Ou então naquela incisura supraorbitária, que é aquele ossinho que tem logo acima do globo ocular. Quando a gente aperta nessa região, dói bastante. Se a paciente conseguiu elevar o braço a ponto de conseguir localizar a dor, é o quê?
Numeração 5, pontuação 5. Mas diante desse estímulo doloroso, a paciente não conseguiu localizar a dor. Porém, ela teve a flexão normal da mão, que é o quê? Elevar a mão em direção à dor. Porém, ela o quê? Colocou a mão em direção para fora. Como assim, professora? Direção para fora do corpo e não localizou a dor. Todas as vezes que a gente sentir algum estímulo de dor, gente, vocês já perceberam que a gente tende a expulsar o que tá de dor para fora do corpo e não em direção ao tórax, para dentro da gente, não é isso? Por exemplo, você queima o dedo, você faz o quê? Pá, 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 você joga para fora, não é isso? A mesma coisa é aqui. Então, a paciente não conseguiu localizar diretamente a dor, mas ela tentou expulsar o estímulo doloroso para fora com a mão. Ela levou a mão, não é? Acima um pouco do cotovelo e colocou o quê? Para fora a mão, como se quisesse tirar aquela dor. Então, pontuação 4, que é uma flexão normal. Já na flexão anormal, que a gente chama de decortição, é quando a mão não alcança a fonte do estímulo, tá certo? E o braço vai em direção contrária. Exemplo, flexão anormal, para dentro do corpo, para a parte interna do corpo. Quando a gente sente dor, já falei. Qual a nossa reação? Ainda que a gente não consiga chegar no estímulo de dor por algum motivo, a gente tende a ter reação a colocar para fora o braço, querendo tirar aquele estímulo de dor. Mas no caso da decortição, não, vai para dentro do corpo. A mão vai para dentro do corpo, tá certo? E os braços também. A gente chama isso de decortição. Daqui a pouco eu mostro uma imagem. E na extensão, que é a descerebração, é quando o paciente, a gente chega perto dele, tá com os braços estendidos ao lado do corpo e com as mãos fechadas para fora. Tá bem? Então, a pontuação 2. E caso ele não esboce nenhum tipo dessas movimentação do corpo, não é? Nada, então é ausente, porque fisicamente eu sei que ele é capaz de mexer os membros, mas naquele momento ele não está realizando por uma lesão neurológica. Lembrando que se seu paciente não tem os braços, não tem as pernas, você vai esperar alguma reação motora? Não é? Então é NT, não testável. Se o seu paciente ele é tetraplégico, você vai esperar alguma reação motora? Não, NT, tá certo? E a reação pupilar, que foi a atualização mais recente, né, que foi de 2018, que também foi colocado na escala de coma de Glasgow, tá certo? Então, é quando se coloca uma pequena luz, não é? Em um dos olhos, depois vai para o outro, testa uma de cada vez. Quando ambas as pupilas não reagem ao estímulo de luz, porque qual é a reação quando a gente está no estímulo de luz próximo aos nossos olhos? A pupila tende a ficar pequenininha. E na ausência de luz, ela fica o quê? Dilatada. E quando está em luz ambiente, fica o quê? Num tamanho adequado. Nesse momento que se coloca esse feixe de luz sobre os olhos, se ambas as pupilas não reagirem, que o normal é reagir, a pontuação é 2. Ou seja, as duas pupilas não reagiram. Mas se apenas uma pupila reagir, ou seja, uma contrair no feixe de luz, quando tira o feixe de luz, ela volta ao tamanho normal, e a outra pupila diante do feixe de luz continua o quê? No mesmo tamanho. Não mudou em nada. É o quê? Apenas uma pupila não reagiu ao estímulo de luz. Então, é pontuação 1. Quando ambas as pupilas, elas contraem no feixe de luz e tirou o feixe de luz, elas dilatam no tamanho normal, é 0 a pontuação. Tá certo? 0 pontuação quando ambas as pupilas reagem. Tá certo? Ou nenhuma pupila fica sem reação à luz. Então, é 0. Tá bem? Vamos lá. Lembrando que na escala de coma de Glasgow, gente, a pontuação máxima é 15. Ou seja, esse paciente tá tirando muita onda, tá certo? Quais são esses valores, titia? Depois que a gente soma tudo. De 13 a 15, o paciente teve um trauma leve, tá bem? Depois que a gente faz o cálculo, soma tudo. De 9 a 12, é um trauma, uma lesão moderada no sistema neurológico. E de 3 a 8 é um paciente extremamente grave. Nesse caso, o paciente tem que estar entubado. Professora, se o paciente chega com escala de coma de Glasgow 3, o paciente está em morte cerebral? Não, que é o que a gente vai ver na próxima aula, falando sobre os comas e morte encefálica, tá bem? Mas diz que o quê? Aquele paciente está muito grave. Por exemplo, a gente teve o caso daquele apresentador Gugu Liberato. Ele chegou com escala de coma de Glasgow pupilar 3, ou seja, muito grave, mas precisou-se fazer alguns tipos de avaliações até decretar a morte cerebral dele, no caso morte encefálica, o nome correto, morte encefálica, tá certo? Então,
De 3 a 15, lesão leve. De 9 a 12, lesão moderada. De 3 a 8, lesão grave. Tá bem? Mas esse tipo de exame não vai detectar morte encefálica, não. É um indício? Pode ser. Mas precisa se fazer outros tipos de avaliações para fechar o quadro de morte encefálica, tá bem? Aqui é o estímulo de luz, tá vendo? O normal, quando a gente coloca a luz, ela tende o quê? A ficar menorzinha. Depois dilata novamente. Isso eu quero uma reação, tá certo? Por exemplo, se você chegou, o paciente tá com o olhinho pequenininho, você colocou a luz, ele não mexeu, o quê? Não é? Então, aí vai ter uma pontuação. Porque o normal não é ele tá muito pequenininha, que a gente chama de midríase e miose, não é? Essas variações de tamanho de pupila. Quando a gente coloca, tem que o quê? Diminuir rapidinho. Quando tira a luz, ela dilata novamente. Isso é a reação que eu espero. Quando a gente vai falar com o paciente para fazer escala de coma de Glasgow, tente manter uma voz, tá certo? Normal. Se você sabe que o paciente possui algum tipo de déficit auditivo, aí sim você pode falar mais alto, tá certo? Em relação à aplicação de pressão e estímulo de dor, a gente tem o quê? O do dedinho, não é? Para abertura ocular, trapézio e cissura supraorbitária, quando a gente quer ver a motora, tá bem? E a gente vai somar a pontuação dele. Olha aqui um exemplo de escala de coma de Glasgow, tá vendo? Aqui, com as pontuações. Vamos aplicá-la? Exemplo 1. Paciente chegou com abertura ocular 4, ou seja, abertura ocular espontânea. V2, que é verbal, não é? V2 é o que? Simplesmente está emitindo sons, tá bem? Aqueles gemidos. E M1, que é motora, resposta motora ausente, mesmo ele sendo capaz de realizar. E P1, pupilas apenas uma, não reagiu à luz. O que a gente faz? Nós somamos a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, tá certo? A gente soma 4, 2, 1, que no caso aqui vai dar quanto? 7, tá vendo aqui? E na pupila, professora, o que a gente faz? A gente subtrai, no caso 7 menos 1, que vai dar 6. Então, a escala de coma de Glasgow pupilar desse paciente é 6, ou seja, ele está com lesão caracterizada como grave. Não é isso? Provavelmente vai ter que ser entubado esse paciente. Ok, meu povo? E mais um exemplo, abertura ocular 3, ou seja, comando verbal pedir, ele abriu, não é? V1, verbalização nada, ausente. M1, resposta motora ausente. E pupila 1, P1, ou seja, só uma pupila não reagiu a outra assim. Como a gente faz? Somamos abertura ocular, verbal, motora, que vai dar o quê? 3 mais 1, que vai dar 5. Menos 1, tá certo? Por causa da pupila, só uma não reagiu, então é 4. Então, a escala de coma de Glasgow desse paciente é 4, extremamente grave. Mas se ambas as pupilas tivessem dilatado, tivessem reagido, seria P0. Tá bem? Ou seja, seria o quê? 5 menos 0, que daria 5. Ok? Se as duas pupilas não tivessem reagido, seria P2. Então, 5 menos 2, que daria 3. Ok? Então, assistam os vídeos complementares direitinho, para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Olha aqui, gente. A decortição, tá vendo os braços para dentro? E a descerebração. A descerebração é o mais grave de todos. Braços estendidos, com as mãos fechadinhas, tá bem?